Fala, Clezinho, beleza? Vamos gravar aqui um vídeo sobre aborto, crime e castigo, que é o título desse vídeo, no qual eu vou comentar sobre a questão ética e também moral sobre esse caso da menina de 10 anos. Eu não sou um médico, especialista em qualquer questão assim biológica, eu sei o básico, né? Mas vamos comentar sobre isso. Vamos começar pelo ponto da validade da ação, que é a questão ética. A questão ética é bem simples, na verdade. Aborto é sempre antiético. Ai, mas veja só, o bebê, se ele não é um indivíduo pensante, ele tem só tanto coisa, uma amontoada de célula. Bem, primeiro, ele é um indivíduo, ele é da mesma classe ontológica, ele só tem uma diferença no formato, não na sua forma. Né? Ele é só um amontoado de célula. Bem, tu também é? Tu é um acumulado de células. Todos os seres humanos são um acumulado de células, uns maiores, outros menores. Quer dizer que eu, que tenho 1,94 m, tenho mais direitos que, por exemplo, a minha namorada, que tem 1,50 m, tem muito mais células acumuladas. Logo, eu tenho muito mais direitos. Não faz sentido. Ah, mas aquele é um ser pensante, não sei o que, uma outra pessoa não é. E uma pessoa desmaiada. Daí, o que acontece? O pessoal que é aborteiro vai fazer qualquer tipo de argumento absurdo, sem fundamentação nenhuma em filosofia, para tentar justificar isso. Vão fazer argumentos empíricos, argumento de formato em cima. Se tu quer fazer argumento de formato em cima, tu vai levar a toda a contradição e a toda a violação de propriedade possível, fundamentado no porque este indivíduo é diferente do outro em algum momento. Então, voltando ao ponto, aborto é sempre errado. Então quer dizer que a guria que foi estuprada estava com risco de vida, não pode abortar? Não, porque se tu disser isso, está negando o direito de defesa. Como assim, for? Agora, ética se contradizeu. KKKKK. Ética argumentativa refutada. Não. Explicando de uma forma bem clara. O que ocorre quando tem uma situação onde, tu foi colocado numa situação de risco de vida, né, contra a tua vontade, no caso foi o estupro, né, e essa tua defesa acaba sendo uma violação ética de outrem, essa questão dessa violação, né, dado que tu não pode fazer de outra forma, acaba sendo punida não na pessoa que tomou a ação, e sim na pessoa que causou a agressão a princípio. Então quer dizer o quê? Esse aborto, né, aborto, lembrando que sempre mata o feto na definição, e se for um aborto que esse feto sobrevive? O nome disso é nascimento. Né? Tu está interrompendo a gravidez antes do tempo e está nascendo, é um parto prematuro. Essa punição vai para o estuprador. Então quer dizer que o estuprador é um assassino? Sim, basicamente. Porque se a criança de 10 anos não aborta e morre, o estuprador causou as condições para a morte dela, uma gestação pré-púbere. Né? Se a criança sobrevive e acaba matando o feto, né, no processo de sobreviver, isso daí vai também para o estuprador. Porque ele causou as condições que isso foi necessário. Ele causou a condição de risco de vida na mãe que levou ela nessa ação. Ninguém é obrigado a se sacrificar por alguém. Não há essa obrigação, principalmente quando é imposta através de uma agressão. Né? Eu acho que libertários deveriam saber disso, mas não. Tem libertário falando besteira à torto e direito. Mas não é nada tão ruim quanto o resto. É de deixar puto. Eu tô tentando fazer esse vídeo calmo, sendo que eu tô puto. O que então acontece? Essa questão toda é que quem tem que ser punido é o estuprador. Simples, aborto é sempre antiético, só que pelas condições que a mãe está, né, que a guria de 10 anos está, ela tem um excludente de punibilidade. Não, você é burro. Quem tem que ser punido é a mãe da guria de 10 anos por tomar a decisão de abortar. Mas a mãe da guria de 10 anos não está em risco de vida. Logo, né, isso aí não se aplica, porque a condição de mãe ou de guardião, qualquer quem tem a guarda da criança, é manter ela viva, ela segura, ela em suas faculdades, proteger as faculdades dela e o desenvolvimento das faculdades físicas e mentais. Então o que acontece? A mãe tomar essa decisão para a criança acaba sendo uma decisão justa. Mas ela está condenando o feto à morte. Isso daí foi culpa do estuprador. No final, ela está colocando, ou a criança morre ou o feto morre. Né? Talvez não seja exatamente essa a condição, pode ser uma que ambos nasçam, ambos se mantenham vivos, eu vou falar lá na frente. Eu estou falando onde a gente está entre uma pedra e um lugar duro. Né? Então, isso é simples. Mas e o médico for? Agora você foi refutado porque eu achei que a refutação foda.
Porque, tá, a criança, né, se tivesse como decidir e decidisse nisso daqui, iria ficar livre. A mãe tem o dever de guardiã. Ah, mas o médico não tem dever nenhum. Veja só. Não, o médico pode sim realizar o procedimento, porque esse procedimento é um procedimento de defesa. O que o médico não pode fazer é agir de forma negligente e coloque, né, se for um procedimento onde possibilite a vida do feto, e coloque o feto em risco. Ele não pode, sei lá, tipo, kkkk, vou abortar, foda-se, sabe? Não é isso. O procedimento é a tentativa de salvar ambos. Esse que é o foco. Se não der certo, tu analisa se foi uma tecnicalidade biológica ou uma imperícia, uma negligência, qualquer coisa do gênero. Então, o que acontece? O médico é justificado de fazer isso? Sim, ele tem um excludente de punibilidade. Quer dizer que o médico é obrigado a fazer esse procedimento? Agora vamos para o próximo ponto. Não, o médico não é obrigado a fazer esse procedimento. O médico pode olhar e falar, não, cara, isso vai, sei lá, contra a minha religião, vai contra a minha moralidade pessoal, vai, sei lá, eu não quero, não gosto, qualquer motivo. Ou se eu fosse fazer, eu gostaria de ser pago, qualquer motivo. Saúde não é direito, tá? Isso então pode ser feito, num ponto de vista moral? O médico pode se recusar a fazer? Pode. Ninguém é obrigado a assistir o outro em defesa. Assistir no sentido de ajudar, não de observar, de olhar como se fosse uma TV. Então, o que acontece nesse caso, que é muito importante ser dito? Toda essa relação, se não houver uma questão de imperícia ou basicamente a introjeção de uma outra agressão, vai recair sobre o estuprador. E é bem simples. Ah, mas você falou que estupro é antiético, que aborto é antiético, e agora está dizendo que a pessoa que foi estuprada e vai abortar não é punida. A punição cai para outra pessoa, para quem causou a primeira violação. Isso é muito fácil. Se vocês lerem sobre Stoppel e ética argumentativa, que é a fundamentação do libertarianismo, vocês saberiam disso. Então, vamos falar rapidamente sobre a questão do risco biológico. Eu não sou um especialista, se vocês chamarem o Átila aqui, que é o biólogo pesquisador, ele vai dizer que os dois têm que morrer e dizer que foi corona, que daí ajuda na previsão dele, né? O ponto todo é que é o seguinte, se tu for analisar a questão estatística, né, só para dar uma ajuda, porque biologia não é a priori, simplesmente há um risco enorme de vida sobre a questão de gravidez pré-púbere, né? Antes da puberdade. Já existe também um risco antes dos 16, 17 anos, o risco da gravidez ser mortal para a criança, né? Para adolescente e tudo mais. Então, isso daí é uma discussão por si só. E essa discussão só vai levar à condição se há ou não o risco de vida. Eu, particularmente, como um leigo, acredito que há o risco de vida. Estou fazendo um argumento pressupondo que esse risco exista. Mas se não existisse o risco de vida, então o aborto ainda é fundamentado, né? Não, aí já não é fundamentado uma tentativa de sair dessa questão da punibilidade, porque o aborto nunca é justificado por si só. A questão é a punibilidade, né? O crime foi feito, o castigo cai para quem? Aí não seria. Aí seria para quem? Vamos supor que a guria não estivesse em risco de vida, que essa poderia talvez ser a discussão, mas o pessoal está fazendo um shit show sobre direito de abortar. Se fosse sem risco de vida, a guria não consegue decidir por ela, né? Porque a gente está num caso que ela é uma criança, né? A mãe, que é guardiã, estaria decidindo de uma forma que viola a propriedade, porque a guria não estaria em risco de vida, e o médico que faz esse procedimento está sendo cúmplice disso, e ele, pelo menos, deveria, como ele é o especialista nisso, ver se há ou não risco de vida, então decidir. E, obviamente, ele pode, se constatasse qualquer um dos dois, pode recusar. Não há o direito à saúde, não há obrigatoriedade na assistência da defesa. Ele defende se quiser, pelos motivos que quiser, ele não pode agredir. Então, dito tudo isso, né, vamos para a questão que está se tornando a dor de cabeça. E se você tiver dúvidas sobre isso, coloque nos comentários, eu posso fazer um follow-up, alguma coisa do gênero. Né? A questão toda que está deixando essa situação toda irritante, né, é o puxão político que o pessoal está tentando fazer. Porque é o seguinte, parem e pensem, foi uma guria que foi estuprada durante 4 anos e ficou grávida aos 10, né? E vai entrar num procedimento que é arriscado para a vida dela, para que uma outra pessoa talvez morra. E durante a minha gravação desse vídeo, provavelmente o procedimento já aconteceu, vocês vão dizer, você é desinformado, já aconteceu isso. Mas a questão, assim, eu não tô lendo, tô ficando nervoso quando leio essas coisas, porque é muita inconsistência. Então vamos pro ponto geral. Tu tem essa tragédia. E aí tu tem
vários grupos falando besteira. Tu tem as feministas, que não se importam com a criança, elas querem ter o direito de dizer, eu quero o direito de ficar de buchinho vazio. É esse que é o direito que a feminista vai. Estão basicamente militando que, agora aborto tem que ser legalizado e feito de grátis pelo SUS. E a guria? Que passou por esse trauma, passou por tudo isso. Ninguém vê a guria como um ser humano. As feministas estão vendo ela como um objeto para uma luta política. E o feto como um outro objeto menor ainda, né? Sendo que os dois são indivíduos, mas menor ainda, que ele tem que ser descartado porque minha vontade diz que sim. Horrível. E o pessoal provavelmente vai dizer, realmente, as feministas estão fazendo merda. Detalhe que se tu vai ver quem está falando que as feministas estão fazendo merda, algumas vezes são pessoas que estão fazendo pior. Porque começam a fazer o quê? Os cancerbas, né, no caso. O pessoal conservador, religioso, as coisas estão basicamente dizendo assim. Não é todos, obviamente, mas tem uma galera mais vocal dizendo, não, a guria não vale porra nenhuma, quem vale mais é o feto, a guria teria que morrer. Ela é um bode expiatório, ela é o abate que se for necessário para sair essa vida aqui, né? E o que acontecer, foda-se depois. O pessoal tá pelo menos querendo a morte do estuprador, que nesse caso é justificado, sem problema, só que a forma que eles lidam com a vida humana é muito estranha. É simplesmente, essa pessoa aqui que tem direitos não tem mais, porque minhas opiniões dizem que essa pessoa é um indivíduo com mais direitos. Por que teria mais direitos? Quais direitos que um indivíduo aqui tem que esse não tem? Onde é que está o sentido disso? E o pior, talvez seja, são os pseudo-libertários, que ficam analisando uma relação de liberdade. Porque a mãe tem que ter a liberdade de matar o próprio filho. Não, essa liberdade não existe. Liberdade é uma consequência derivada da propriedade privada. Pseudo-libertários não sabem disso, porque eles acham que a propriedade não é o princípio, a propriedade é a consequência do princípio de liberdade. Sendo que o princípio de liberdade não existe, é autocontraditório, ele se derrota. Então, o que acontece essa treta toda? O pessoal está tentando usar uma tragédia dessas como um palanque político. Tu vê como que a democracia é degenerativa para a ordem natural. As pessoas, em vez de pegarem e pensarem realmente na tragédia que é, no problema que é, pode talvez começar a analisar de uma forma filosófica. Não, virou um grande time de futebol. Tem o pessoal que quer pegar a guria como um fantoche para poder empurrar uma pauta, e tem a outra galera que simplesmente ignora que existem indivíduos e tudo mais, e toda uma relação de direitos entre elas, e dizem, não, porque a minha religião, minha moral diz que esse não tem direitos. Qual que é a posição? Então, assim, o que tem ou não que ser feito sobre a questão, eu não sei em si, porque eu não sei se há realmente um risco de vida, eu suspeito que haja um risco de vida, né? Mas a única posição defensável é que se o procedimento de interrupção da gravidez, que pode levar a um aborto ou não, pode levar a um parto ou um aborto, né? Uma cesariana, sei lá, for feito, ele tem que, obviamente, preservar a vida de ambos, tem que focar nisso. A calamidade é se tu tenta fazer um e os dois morrem. Se um ou outro morre, é um perigo, é um risco e tudo mais. Só que quem causou essa situação? O desgraçado do estuprador. Esse cara é quem tem que se fuder. Esse cara é que tem que morrer, literalmente. A pena de morte é a coisa que é defensável para esse cara. Detalhe que o Estado, né, que a gente está no Brasil, não vai fazer isso. A única, digamos, esperança que eu particularmente tenho para esse estuprador se fuder é se ele seja preso. Que daí, ao menos, digamos assim, é tipo, a ética dá certo até nos lugares mais estranhos, né? Ele vai ser preso e provavelmente vão matar ele. Os outros detentos vão matar ele. Então o que acontece? O grande problema que a gente tem hoje é que o pessoal não consegue entender sobre direitos. A tentativa da galera é simplesmente jogar, digamos, uma polarização de esse time contra esse time, não sei o quê, e não analisa a situação, né? Ninguém está querendo puxar fatos. O pessoal está tudo discutindo que se aborto é ou não um direito. É facilmente visto que não é. Mas uma exceção, não sei o quê, isso aqui. Não existe exceção. Aborto vai ser sempre errado, alguém terá que ser punido por esse aborto. Detalhe que a gente tem que descobrir quem. Por isso que aborto, crime e castigo. Aborto é sempre um crime. Mas para quem vai o castigo? Porque se fosse um casal que teve sexo consensual, daí teve risco de vida, esse aborto não é ético. Não, mas daí a mãe vai morrer. Mas ela tomou uma ação que levou a isso. Pode soar frio, pode soar macabro, mas isso é o argumento legal, esse é o argumento ético.
Ah, mas e se a pessoa for estuprada e não tem risco de vida, ela tem que carregar até o momento que não haja o risco de vida em interromper a gravidez. Se vai tirar a criança dali, né, ela não vai morrer, é carregar até esse ponto. Ah, mas o trauma, não sei o quê. Bem, tu vai querer justificar por trauma, ou até mesmo menos que trauma, porque muitas vezes o pessoal fala incomodação para matar alguém. Tome cuidado, se você me irritar, então eu tenho um argumento para dar um tiro em você, né? Qualquer argumento que leve à fundamentação que o feto não é indivíduo por questão de formato, que não seja fundamentado, né? Tipo, isso aqui não está na condição. Não, se teve a fecundação, né? Está no formato de indivíduo. Vai ter gente que vai tentar dizer da anidação, mas no final é a fecundação, porque a anidação é uma consequência biológica disso. Se não houve, teve um aborto espontâneo, esse é um outro argumento. Mas, no geral, o pessoal vai discutir sobre uma coisa que normalmente não tem a base para isso. A maioria do pessoal vai querer usar argumento religioso, outra galera vai usar argumento esquerdopata, que nem argumento, é só palpite, né? E tem os libertinos, pseudo-libertário, que vão pegar e dizer que, liberdade, todos estão errados. O único argumento é o argumento ético, e a única posição de análise sobre a punibilidade desse caso é o Stoppel. Não tem como fazer de outra forma. Fazer de qualquer outra forma, ou vai ter que ser basicamente um corolário dessa forma, né? Eu não vou chamar de Stoppel, né? Eu vou chamar de verme contra factum próprio, mas a mesma coisa. Então, viu? Sabe? É o mesmo conceito. Então, viu? Estou fazendo diferente, mas é a mesma coisa. Não faz sentido. Então, ou tu vai seguir o direito natural e fazer justiça, ou tu vai ser injusto. Não tem uma outra opção. Não tem uma meia justiça. Uma meia justiça é injusta. Então, no final, é isso. Né? É um ponto delicado? É um ponto complicado? Tem muita emoção relacionada a essa discussão? Tem. Mas esse é o argumento ético. E eu não estou querendo discutir o particular. Eu acho que é esse caso. Se alguém quiser demonstrar que não há risco de vida nenhum, tudo mais, alguém que tenha os exames e tudo mais, que vá em frente, faça um vídeo, exponha isso. Eu não tenho os exames, eu suspeito que seja um risco de vida. Uma criança de 10 anos, eu suspeito que não tenha capacidade biológica, né, de gestar. Se vocês tiverem um argumento contra, uma fundamentação contra, mostrando do caso, postem, eu não vou ficar brabo com isso. O meu argumento é sobre a questão legal do negócio. Se não for o caso, eu já dei o argumento. Se não é o caso, se é o caso, para todos os casos, eu fiz o argumento da forma mais abrangente e universal que eu consigo, tá? Então, por esse vídeo é isso. Até mais.